Queridos, quero convidar você a acompanhar comigo a leitura que farei no livro de Esdras. Eu creio que o texto na tela vai nos auxiliar. Eu quero trabalhar com a igreja nessa noite a partir de um tema que é praticamente uma expressão muito utilizada, debaixo da mão de Deus. E eu quero, a partir do texto que nós leremos algumas porções, Esdras capítulo 7, verso 1, depois capítulo 7, versos de 8 a 10, ainda no capítulo 7, os versos 27 e 28, e aí entramos no capítulo 8, dos versos de 15 ao 23. Passo então a fazer a leitura do texto bíblico, Esdras capítulo 7, verso 1, na Nova Almeida atualizada. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. Capítulo 7, verso 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Capítulo 7, versos 27 e 28, os últimos 2 versículos. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Segunda parte, capítulo 8, verso 15. E eu os reuni perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, bem como Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Eu os enviei a Ido, chefe, em Cassífia, e lhes dei as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Cassífia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos em número de 18. Também mandaram Asabias e com ele Jesaías dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles em número de 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então ali junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Amém? Queridos, eu coloquei na tela ali uma breve cronologia dos eventos que envolvem Esdras e Neemias, tá? Esdras e Neemias. Nós temos aqui, queridos, um detalhe importante que eu quero chamar a sua atenção. Em 539 acontece a queda da Babilônia, em 538 é o 1º ano do rei Ciro, de 537 a 536, tudo isso antes de Cristo. Acontece então a reconstrução do altar
e a reforma lideradas com Zorobabel e Josué. De 536 a 530, nós temos um trabalho debaixo de grande perseguição dos inimigos. De 530 a 520, observe que durante 10 anos aproximadamente, a obra ficou interrompida justamente por causa da perseguição. Ela tem o seu reinício em 520 a 516, e Esdras, então, vai sair da Babilônia em 458. Por que é importante destacar isso, irmãos? Porque quando nós lemos a Bíblia, às vezes achamos que tudo aconteceu de um modo imediato. E, na verdade, aqui o texto está colocando para nós um período histórico de aproximadamente 70, 80 anos, um pouco mais até do que isso. Então, nós precisamos entender e compreender, porque quando nós pensamos nessa expressão, debaixo das mãos de Deus, pode dar uma falsa sensação de que não acontecerá nenhum problema e que ele vai agir e intervir de modo imediato, como se fosse uma necessidade que tem que ser agora. Então, eu começo já convidar você a pensarmos e refletirmos sobre esse modo como Deus age, e geralmente, nos tempos em que nós vivemos, gostamos tudo de um modo imediato, queremos que as coisas se resolvam com muita rapidez. Entre Esdras e Neemias, nós temos então 458 a 445, então percebam que nós encontramos aqui também uma distância de anos considerável entre as obras lideradas por Esdras até chegarmos naquilo que Neemias faz no processo de reconstrução dos muros. Só para fechar esse contexto histórico, destaquemos então 3 períodos desse processo de restauração de Jerusalém. Primeiro, liderados com Zorobabel e Josué. Não é o mesmo Josué do livro de Josué, são muitos anos depois disso, apenas para fazer essa diferenciação. E aí nós temos um segundo momento, que é a presença de Esdras, que virá para fazer o acabamento dos elementos do templo, acrescentar, melhorar a mobília, trazer detalhes para que então o culto e a religiosidade de Israel pudessem ter ritmo de retomada. E apenas cerca de 10, 15 anos depois é que Neemias vem para então trabalhar com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Irmãos, estamos falando de uma situação que ela é muito rica em analogias para o nosso tempo. Todos nós também lidamos com desafios, lidamos com obras, lidamos com reformas, lidamos com construções. Quando você trabalha com essas terminologias, você lida com recursos financeiros. Da onde virá o recurso para fazer aquilo? Hoje pela manhã a igreja estava discutindo aqui a respeito da continuidade deste espaço aqui, a necessidade então de uma negociação perante o nosso proprietário, né, amigo, o seu Severino. Então estamos ali no processo de negociação, porque recursos são necessários para que essa obra continue. É importante também considerarmos, queridos, que além dos aspectos administrativos, financeiros, para a nossa realidade hoje, contábeis, que também fazem parte desse processo, além dos elementos que envolvem a convivência das pessoas vinculadas dentro desse projeto, nós também precisamos entender que não podemos deixar de lado aquilo que é a parte mais importante, a nossa dependência de Deus. Vocês devem ter observado que eu fiz destaque algumas vezes aqui, porque o texto bíblico nos apresenta a expressão: a boa mão de Deus estava conosco, a boa mão de Deus estava sobre mim, a mão de Deus estava sobre nós. E em nossos dias, a expressão estar debaixo das mãos de Deus tem se tornado uma coisa corriqueira. Muitas pessoas têm dito: não, mas nós estamos debaixo da mão de Deus, tudo vai dar certo, as coisas vão prosperar. Precisamos, meus irmãos, entender uma seguinte questão antes de adentrarmos as aplicações. Na verdade, tudo está debaixo da mão de Deus, correto?
Tudo está debaixo da mão de Deus. Num sentido amplo, universal, tudo está debaixo da mão de Deus. Acredito que, provavelmente, todos aqui concordam. E se você não concorda, depois procure o pastor Jean, que ele vai, com certeza, te convencer desse negócio. Mas, amados, eu quero me aprofundar e ir além dessa compreensão de que tudo está debaixo da mão de Deus. Eu quero considerar alguns significados para essa expressão. Basicamente, hoje, 2 significados. O que significa a expressão debaixo da mão de Deus, de um modo direcionado a você, como indivíduo, e a Igreja Batista Novo Mundo como agência do Reino de Deus, nesse tempo, aqui na cidade de Curitiba e para o mundo. O primeiro significado da expressão debaixo da mão de Deus tem a ver, meus irmãos, com a palavra propósito. É interessante observarmos no capítulo 7, no versículo 10, diz o texto que Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Propósito é uma palavra muito falada hoje em dia, alvo de estudos, alvo de cursos. Tem um livro chamado Uma Vida com Propósitos, que é maravilhoso, a igreja já utilizou várias vezes, eu creio que até recentemente, né, Rosângela, esse material vem sendo utilizado, material que é muito oportuno e relevante para entendermos nosso propósito aqui na Terra, a razão da nossa existência. A igreja tem trabalhado sobre os elementos ali à minha direita ou à sua esquerda, adoração, serviço, missões, comunhão e discipulado, aquelas placas coloridas que estão ali na lateral, porque são os propósitos que nós identificamos nas Escrituras, no Novo Testamento, que a igreja tem no cumprimento da sua missão, no desenvolvimento da sua missão. Mas existe o aspecto pessoal, e dentro dessa pessoalidade, queridos, de fato, o fator determinante para nós cumprirmos com a razão da nossa existência está vinculado a entendermos qual é o nosso propósito aqui na terra, porque aqui estamos. O texto bíblico diz que a mão de Deus esteve sobre Esdras, a mão de Deus esteve sobre o povo que estava sob a sua liderança também. A mão de Deus, meus irmãos, ela está sobre aqueles que se colocam em obediência à vocação que Deus nos deu. É importantíssimo ficarmos atentos, queridos, porque às vezes nós temos a tentação de nos desviarmos daquilo pelo qual nós fomos chamados. A igreja hoje, se não me engano, acho que é hoje ou foi ontem, conclui os 14 dias, hoje está concluindo 14 dias de jejum e oração, os devocionais baseados no livro do profeta Jonas. E Jonas, como todos nós sabemos, é um exemplo desse que se afasta dos propósitos de Deus. Deus tinha um propósito para Nínive, Deus tinha um propósito para o povo daquela cidade, para as autoridades daquela cidade, que incluía salvação. E Jonas é convocado, é chamado para se apresentar e se unir no movimento de Deus. É interessante observarmos, irmãos, que em toda a história bíblica, às vezes nós achamos que a história bíblica fala sobre os movimentos do povo, os movimentos das pessoas, os movimentos de Abraão saindo de Ur dos Caldeus até a terra prometida, o movimento dos filhos de Israel saindo do Egito e voltando para a terra prometida. Mas, na verdade, a Bíblia não está com o propósito específico de falar dos movimentos dos homens e das mulheres, mas revelar o movimento de Deus na história e através destas vidas, destes personagens que se apresentam para se unir ao que Deus está fazendo. Meus irmãos, quando Deus chamou Noé e sua família, é bem interessante, um exemplo que eu gosto muito de utilizar, porque nós não vemos Noé chegando para Deus dizendo assim: Senhor, eu não estou gostando do que eu estou vendo, eu quero dar uma sugestão, acaba com tudo isso aí, mas salva a minha família. Eu me candidato aí para fazer alguma coisa nesse negócio. Foi isso que aconteceu? Deus chamou Noé e sua família e disse:
eu tenho um propósito, eu tenho um trabalho, eu tenho uma obra, e eu quero que você se una comigo nesse trabalho. Amados, guardadas as devidas proporções da história, do tempo e dos personagens, isso continua acontecendo de modo cíclico até Jesus Cristo voltar. E Ele continua chamando Noé, Daniel, Davi, Antônio, José, Maria. Ele está chamando você, Ele está me chamando, para nos unirmos àquilo que Ele está fazendo. O projeto é dele, irmãos. A igreja é de Jesus. E nós, como igreja do Senhor, estamos sendo chamados para nos envolvermos nessa grande obra. Deus irá, meus queridos, eu creio, abençoar todo o movimento que esteja na direção que Ele está apontando. Então, se a igreja se propor a fazer uma obra de evangelização, um trabalho de evangelização, Deus irá abençoar esse trabalho, irmãos, porque isso está alinhado com os propósitos do céu. Será que Deus quer abençoar as células da IBNM, irmãos? Sim ou não? Amados, Deus quer abençoar, Ele quer colocar a mão dEle sobre as nossas células, para que elas se multipliquem e alcancem mais vidas e pastoreiem mais vidas, porque isso está vinculado aos movimentos de Deus. É incontestável, meus irmãos, você pode até não gostar da estratégia, ou seja lá o que for, não ser muito simpático a proposta dos pequenos grupos. Mas é inquestionável, meus irmãos, que Deus vem usando essa estratégia ao longo da história, ao longo do tempo. Rapidamente eu faço menção aos movimentos de pequenos grupos das classes de John Wesley. Naquele tempo, meus irmãos, eles chegaram a alcançar mais de 1 milhão de membros, via pequenos grupos. Depois Deus traz um novo processo de levantamento, de avivamento, que acontece, meus irmãos, liderado por Paul Yang-Shu, na década de 50, na Coreia, e nós sabemos, meus irmãos, o que Deus fez na Coreia do Sul. E também sabemos, meus irmãos, que hoje, naquele movimento de curva, de ascendência, a Coreia ela já começa a estar em processo de queda. Isso também tem a ver com a dificuldade, muitas vezes, de passar às novas gerações a continuidade e o mesmo engajamento da missão. Nós vemos, meus irmãos, Deus abençoando e mudando a história de países. A Colômbia, meus irmãos, ainda tem muitos desafios, mas nos últimos 30 anos ela tem sido extremamente abençoada. É incontestável, não podemos deixar de reconhecer isso. Deus tem feito algo naquela nação diferenciado. Irmãos, Deus está fazendo algo especial na Convenção Batista Brasileira por meio da proposta de igreja multiplicadora. Estive participando do último congresso e os testemunhos, meus irmãos, de igrejas que estão vivendo a dinâmica dos pequenos grupos, que estão rompendo paradigmas e processos, né? Que antes eram igrejas estagnadas e agora são igrejas vivas, igrejas em movimento, igrejas focadas no discipulado. Importante dizer, meus irmãos, não é a estratégia, não é o método, é o movimento de Deus. Porque sem a mão de Deus, sem a bênção de Deus, será apenas enfado e cansaço. Até podemos alcançar alguns resultados. Mas se nós não estivermos debaixo da mão de Deus, pouco avançaremos. Significa, meus queridos, que Deus espera que nós sejamos fiéis naquilo que nos compete. A fidelidade é uma responsabilidade vinculada à vida cristã, a permanência, a perseverança. E para que eu possa ser fiel e experimentar a bênção de Deus sobre a minha vida, que a mão de Deus está sobre a minha vida, eu preciso colocar o meu coração no propósito correto. Eu volto a repetir, Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la. Buscar, viver
e ensinar, repartir. São os princípios do Novo Testamento, são os princípios do discipulado. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o personagem que tem como nome, o seu nome desse livro, o livro de Esdras, muitos de nós não sabemos, mas Esdras, na cultura judaica, ele está quase que equiparado a Moisés. Dentro da cultura judaica, o personagem Esdras, meus irmãos, ele é tido como um dos maiores líderes do povo de Deus na história, dentro do povo de Deus no Antigo Testamento. Nós acabamos não explorando tanto aquilo que esse homem fez, ele desenvolveu, mas é por isso também que estamos aqui para considerar que tanto ele quanto Neemias usaram a mesma expressão: a boa mão de Deus está comigo. A boa mão de Deus está conosco. Você tem essa convicção? Você consegue enxergar? A canção que entoamos no início do culto, que fala que Deus está, a mão de Deus está, nem sempre eu consigo ver, mas Deus está. Exercite a fé. O significado do propósito vinculado às mãos de Deus, é importante entendermos, queridos, que quando nós nos unimos a Deus, naquilo que Ele está fazendo, nos tornamos participantes da sua obra. Olha o que diz o verso 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu, lembra a questão de movimento? Moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém. Um rei pagão. Deus está no controle de todas as coisas estão debaixo da mão de Deus, inclusive daqueles que não o reconhecem como único Senhor da sua vida. Então, nós vemos aqui Neemias descrevendo, queridos, que Deus move o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Eu gosto muito dessa expressão. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Eu vou ler de novo, irmãos, porque eu acho que alguns aqui não entenderam o que diz esse texto, irmãos. Não pegaram o trem. Olha lá. Eu me animei, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim. Queridos, com isso nós podemos crer e afirmar que, se nós de fato estamos debaixo da mão de Deus, nós encontramos nesse movimento da bênção de Deus sobre as nossas vidas ânimo para fazer a sua obra. Se nos falta ânimo, vamos buscar no Senhor, vamos buscar em jejum, vamos buscar em oração, vamos buscar na palavra aquilo que precisamos, o que nos falta para nos animarmos. Meus queridos, existe um potencial imenso, e hoje pela manhã o pastor Jean fez uma fala aqui na Assembleia, para que a Igreja Batista Novo Mundo não seja apenas a terceira maior contribuição do plano cooperativo do Estado, mas seja também a terceira maior igreja do Estado. Isso, meus irmãos, não é para que a gente conte vantagem ou coloque esse nome, mas para que a gente entenda que é perfeitamente possível nós vemos, meus irmãos, o extraordinário de Deus acontecer, porque a mão dele continua sobre o seu povo. A mão de Deus continua estendida para abençoar. A mão de Deus continua, meus irmãos, em movimento para realizar aquilo que for necessário. Mas eu quero fechar esse ponto, lembrando que nós estamos falando aqui de significados da expressão debaixo das mãos de Deus, e o primeiro significado tem a ver com propósito. Deus não vai, meus irmãos, fazer milagres sem propósito. Isso aqui é importante, irmãos. Isso aqui é um conceito teológico. Deus, ele não faz nada sem propósito.
Então, se de fato eu estou me movendo na direção daquilo que Deus deseja, os milagres vão acontecer. Quando Israel estava sendo liderada por Moisés e diante deles estava o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho. Por que, meus irmãos, que Deus abre o Mar Vermelho? Porque eles estavam dentro do seu propósito. Por que Deus segura as águas do Rio Jordão para eles atravessarem a pé seco? Porque eles estavam dentro do propósito de Deus. Por que, meus irmãos, que Jesus ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná? Porque ele tinha um propósito de mostrar que o Messias começou, que o Messias está realizando o seu ministério. É o primeiro milagre público de Jesus que é conhecido, que é registrado para nós ali. Jesus, ele em tudo tem propósito. Meus irmãos, isso aqui é muito importante porque a gente pode trazer aqui uma aplicação para a vida. Em tudo que fazemos, nós temos que ter propósitos. Até para descansar. Até para relaxar. Até para ir pescar. Você tem que ter um propósito. Estão me conseguindo fazer entendido, amados? Quando você tem finalidade, quando você tem intencionalidade, quando você sabe o que você quer fazer, virão percalços, virão dificuldades, virão provações, virão privações, virão problemas, virão, meus irmãos, como aconteceu, eles ficaram 10 anos ali, naquele período, sem dar continuidade à reconstrução do Templo de Jerusalém. Por quê? Por causa das dificuldades, da perseguição, mas existiam homens firmes de propósito, que atravessaram os 10 anos de obra interrompida, que lideram novamente ali até que o templo seja reconstruído. E Deus, meus irmãos, vai levantando, e é esse movimento também de Deus na história. Deus levantou, meus irmãos, homens e mulheres que organizaram a Igreja Batista Novo Mundo, em 1º de dezembro de 1956. Aqueles grupos de 47 irmãos, que foram os membros fundadores da IBNM, meus queridos, o fizeram porque tinham um propósito, o propósito de colocar uma igreja no bairro Novo Mundo. Um bairro, meus irmãos, naquela época tinha mais gado do que gente. Pasto. Você sabe por que o bairro Portão se chama Portão? Porque tinha ali, meus irmãos, um portão de fazenda, onde as tropas passavam. E exatamente onde é ali aquele templo antigo da Igreja Católica. Aqui era passagem, meus irmãos, de tropeiros. Aqui a pregação do Evangelho chegou, alcançou muitas pessoas. E, meus queridos, nós temos hoje perto de 100 mil habitantes no bairro Novo Mundo. Nós estamos, irmãos, com um movimento de pregação, uma ação missionária para todo o estado do Paraná. Nós queremos alcançar os 399 municípios do nosso estado com a presença batista, com a pregação do Evangelho. E, meus irmãos, a maioria desses municípios são municípios com 15, 20, alguns de 3 mil habitantes. E que nós entendemos a necessidade de chegar a eles. Aqui, no nosso bairro, tem muito trabalho para ser feito. Por isso, a gente não precisa ficar preocupado, meus irmãos, se vai ter mais uma, mais duas, mais 3 igrejas no bairro Novo Mundo de outras denominações. Não importa, meus irmãos, se tem uma grande igreja na Canaleta, tem, meus irmãos, muita gente para ser alcançada para Cristo Jesus nessa cidade. A questão é quanto o meu coração pulsa pela obra de Deus. É fácil, meus irmãos, nos confundirmos e querermos que o nosso coração pulse apenas para aquilo que preenche as nossas motivações pessoais. Segundo o significado da expressão debaixo da mão de Deus, tem a ver com a palavra provisão. Capítulo 8, de 15 a 23, nós lemos no texto, identificamos aqui, meus queridos, um estágio um pouco mais à frente, em que Esdras, então, está liderando o povo, e diz ali no verso 15, eu os reuni perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias, atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Veja, são 3 dias que Esdras, ele
começa, meus irmãos, ali fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico, quais são as demandas, e ele percebe o seguinte: está faltando gente para trabalhar. Está faltando gente para trabalhar aí, pastor Jean? Está faltando gente para trabalhar na sua célula? Não dá glória a Deus não, irmão, né? Irmãos, isso não é novo, Jesus mesmo já nos ensinou que devemos orar para que Deus mande ceifeiros para a sua seara, porque a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu posso dizer, meus irmãos, como relator da comissão de indicação, que isso se constata mais uma vez. Impressionante o número de gente declinando as indicações. Com todo respeito às particularidades, quero mais uma vez dizer, com todo respeito às particularidades, sei que cada um é cada um e tem as suas percepções, mas é um tanto quanto estranho, um número tão elevado de gente dizendo não aceito, não aceito, não aceito. Para o cargo de secretaria tinha quase 20 nomes. Tivemos, meus irmãos, que fazer uma busca ativa para conseguir fazermos a finalização dos nomes que compuseram a cédula no dia de hoje. Desculpa, pastor Jean, se estou meio adentrando numa seara delicada, mas, amados, é exatamente essa perspectiva. E por quê? Não, mas talvez muitos de nós digam assim: eu não tenho capacidade. Irmãos, você acha que em algum momento eu achei que eu tenho capacidade para fazer o que eu estou fazendo hoje? Jamais! Deus sabe, meus irmãos, do quanto eu relutei. Senhor, tem misericórdia de mim, porque esse negócio é grande demais. Mas, irmãos, quando a gente olha para a palavra, nós vemos Deus usando aqueles que dizem sim. Porque, meus irmãos, não é a pessoa que está fazendo, mas aquele que faz por meio da pessoa. É o Espírito Santo quem nos capacita. É o Espírito Santo, meus irmãos, que coloca a palavra nas nossas bocas. É o Espírito Santo que move pessoas. E mesmo quando a gente às vezes não está entendendo, irmãos, tenho vivido experiências desse gênero, situações que, ao meu ver, dentro do cronograma, dentro do planejamento, deveria acontecer dessa forma, dessa maneira, e de repente as coisas acontecem de um modo totalmente diferente, e depois você vai entender e perceber: foi Deus nesse negócio. Foi Deus que estava no controle das coisas. Irmãos, Deus entra com providência. E olha o que diz a palavra de Deus no verso 18. Como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias. Irmãos, eu creio, vamos orar para que Deus mande ceifeiros para a sua seara, levante no nosso meio Serebias, homens sábios, mulheres sábias, para liderar células, para servir ao Senhor, para servir nos ministérios da igreja. Mas além de Serebias, diz o verso 19, mandou Razabias e com ele Jesaías, os filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos dele em número de 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Irmãos, é Deus quem provê os recursos humanos e financeiros. É Ele, meus irmãos, que vai levantar, é Ele quem vai trazer. E eu diria assim: perde quem não se envolve. Porque quem não se envolve, meus irmãos, apenas assiste, apenas contempla. E nós precisamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Provisão, meus irmãos, significa que Deus intervém a favor das pessoas que nele confiam. Significa que Deus entrará com providência à medida que nos colocamos em movimento. Então perceba, a providência, a provisão de Deus, ela virá a partir do momento que nós dizemos: sim, Senhor, eu vou nessa direção. A famosa e talvez mais forte metáfora da provisão de Deus, vinculada à fé. Você tem que colocar o pé aonde? Para trás? Vamos voltar para trás? É assim? Tem que marchar sem marcha de ré?
Meus irmãos, me ajude aí. É de ré que a gente marcha? Para onde que a gente marcha? Para frente. Avançar. Meus irmãos, é botando o pé na água que a coisa vai acontecer. Eu gosto muito do Indiana Jones. Vocês lembram do Indiana Jones? Eu acho que é no texto da Arca Perdida lá, que ele tem que passar um abismo, e aí não tinha nada, era só um abismo lá, até que ele decifra o código que diz o seguinte, que ele tinha que exercitar a fé. E aí, pela fé, ele dá o primeiro passo. E quando ele dá o primeiro passo, havia uma ponte quase que invisível ali. Claro que efeitos hollywoodianos, mas, irmãos, é só para reforçar o seguinte: a Bíblia tem muito mais propriedade para nos dizer que é desse jeito que as coisas acontecem. Meus irmãos, não fique esperando ganhar na loteria. Irmãos, tem crente jogando na loteria e orando, Senhor, oh Pai, aquela mega sena. Oh Deus, olha, eu vou dar, que dízimo bom vai ser esse. Entendeu? Meus irmãos, não sei se você está jogando. Se você está jogando, é você e Deus, se vire. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que nós não precisamos desses tipos de recursos. Outra coisa importante, às vezes a gente quer que se converta, puxa, bem que podia se converter o dono, sei lá, do quê? Um negócio grande aí que dá dinheiro para todo lado aí. Sei lá, o dono da Hyundai. Converter devia ser membro do Novo Mundo. Aí o povo fica pensando assim, pronto, aí já resolve. Irmãos, não é desse jeito. Nunca foi assim. Deus conta com o coração dos pequenos, dos médios, dos grandes, de todas as pessoas. É a soma, meus irmãos, dos esforços. É a fidelidade do menor e do maior, que Deus vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. E a obra vai acontecendo. Meus irmãos, se a gente fosse fazer as contas na época para alugar esse espaço, a gente fez as contas, né? E muitas foram as contas. Mas, meus irmãos, a gente chegou um momento que disse o quê? Vamos botar o pé na água. E Deus abriu, e Deus deu os recursos. Pastor Jean, Deus vai dar os recursos, Deus vai dar graça, Deus vai abençoar essa negociação, as coisas vão avançar. Temos que ter coragem, meus irmãos, hoje de desapegar. Temos que desapegar, está entendendo? Para poder ir para um lugar maior, meus irmãos. Depois o pastor Jean decifra para vocês o que eu estou falando aí. Provisão, meus irmãos, significa que Deus age de acordo com nossas, além de Deus age à medida que nos colocamos em movimento, Ele age de acordo com nossas responsabilidades e encargos. Para cada um vai ser de um jeito, e de acordo com a realidade, de modo personalizado. O milagre é o mesmo, mas não significa que o valor será o mesmo, que a situação será a mesma. Para alguns vai ser a cura de uma doença, para outros vai ser conseguir uma porta de emprego que vai se abrir. Enfim, para cada um de nós há uma situação. Deus age, meus irmãos, de acordo com os nossos compromissos diante dEle. Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar a Israel os seus estatutos, e Deus o abençoou, porque o seu propósito estava no lugar certo. Ele assumiu um encargo e ele foi fiel ao encargo que ele assumiu. Existe, meus irmãos, uma relação direta entre aquilo que nós afirmamos crer com os movimentos de Deus na terra. Quando Jesus disse, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Existe um movimento espiritual, uma verdade espiritual, que quando o povo de Deus, ele se reúne, e aí vem o conceito de onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne. É só para dar uma, né?
estratégia aqui para chamar a atenção. Deixa eu aproveitar, fazer um parênteses aqui. Eu cheguei aqui para fazer o trabalho com a equipe lá, aquela equipe abençoada de irmãs, né? Com as cédulas, aquela coisa toda, só que eu cheguei 15 minutos antes do horário certo. Tranquilo. Quando eu chego ali, cadê as cédulas? Cadê o material? Deixei tudo em casa. E aí a Neide, pastor, cadê? E agora, pastor? Como é que vai fazer? Eu falei, calma, já liguei para a Neuza lá, ela está trazendo aqui. A Laura, ela e a Laura não puderam vir, que a Laura não está bem de saúde. E aí a Neuza veio trazer para mim aqui o negócio. Eu estava dizendo para elas ali, eu sou muito focado, então o meu negócio hoje era pregar, viu, pastor? Eu vim para cá pensando na mensagem, eu preciso pregar. E aí deixei tudo lá em casa. O negócio já me distraiu, mas eu já consegui voltar aqui. Irmãos, nós precisamos entender que há uma relação direta entre aquilo que nós afirmamos crer com aquilo que Deus faz. É claro que nem tudo que nós dissermos vai acontecer. Não é aquele negócio de que há poder em suas palavras no sentido fatalista. Mas existe uma relação com aquilo que proferimos, quando aquilo está vinculado, meus queridos, a uma testificação de fé. Estava visitando uma frente missionária essa semana, acompanhado do pastor Ilquias, e ele estava relatando na casa que nós estávamos visitando, que ele estava pregando um dia naquela casa, é uma célula. Irmãos, eu vou lá gravar um testemunho com o irmão que ministra aquela célula ali, no interior aqui de Mandirituba. E numa dessas reuniões, o pastor Ilquias, ele estava pregando, e ele leu um texto bíblico, e falava sobre a viúva de Sunem. E aí ele leu o texto bíblico, se dirigiu para um casal, e olhou para aquela irmã, mas ele não olhou para ela pensando nela. Ele fez um movimento que nós fazemos, nós pregadores fazemos. Você se dirigiu, eu me dirigi para cá, ou para lá, e ele disse assim, conforme diz o profeta, você daqui a 1 ano estará dando luz a um filho. E continua a pregação. Dali a algum tempo, o pastor Ilquias recebe uma ligação. Você sabe o que aconteceu? Aquele casal recebeu aquela palavra. Aquela mulher começou a chorar e disse assim, quando o pastor virou para mim, apontou o dedo e disse, daqui a 1 ano você estará com seus filhos no colo, com seu filho no colo, eu entendi que era Deus falando comigo e eu acreditei nisso. Meus irmãos, hoje a menina tem 4 anos, é linda. Você percebe o movimento da convicção vinculada a um movimento de Deus? Isso vai acontecer com todo mundo? Não. É uma experiência específica, claro, mas diz, meus irmãos, a respeito da necessidade de que, para que algo espiritual aconteça, é necessário que haja concordância. Eu creio, eu concordo que a Igreja Batista Novo Mundo vai continuar crescendo. Você diz amém? Você diz amém? Amados, significa que nós precisamos, de fato, e eu quero fechar dizendo o seguinte, eu não estou inventando, isso não é coisa da minha cabeça, irmãos. Esdras capítulo 8, verso 22. Olha o que Esdras diz e nos ensina. Tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Sabe por que ele teve vergonha? Porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Aí, meus irmãos, olha só, o comprometimento vinculado a uma declaração de fé e a crença de que Deus vai fazer. Verso 23. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele o quê? O que diz lá, meus irmãos, no texto? Nos atendeu. Esdras, ele nos ensina algo precioso. Eu preciso, meus irmãos, declarar o que eu creio.
Porque se eu não declaro o que eu creio, fica fácil eu seguir para qualquer situação. Se eu não declaro que eu creio que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, que a graça de Deus está sobre minha vida, eu não gero responsabilidade minha para com esta situação. Então, quando a gente declara, a Igreja Batista Novo Mundo continuará se desenvolvendo, e ela experimentará, meus irmãos, agora de um novo ciclo de crescimento. Eu creio, meus irmãos, que isso é possível. Eu creio que essa igreja continuará se desenvolvendo agora em um outro momento, de uma outra perspectiva, porque a vida é dinâmica. Mas quando eu digo isso, eu também estou gerando em mim compromisso. E dentre os compromissos, para fecharmos aqui, eu preciso continuar sendo dizimista, para colaborar, contribuir com os desafios que a igreja tem. Outra demanda, meus irmãos, do nosso tempo. As pessoas, meus irmãos, elas estão com muitos desafios, com muitas necessidades, e acabamos nem sempre priorizando aquilo que é inegociável. Meus irmãos, para mim é inconcebível eu não ser fiel e regular, porque Deus me concede a provisão todos os meses. E, meus irmãos, não importa o tamanho do salário, o que importa, meus irmãos, é o meu compromisso com Deus, e Deus abençoa, porque isso está vinculado a uma convicção de fé, a um movimento de Deus na fidelidade e na regularidade. Quando eu creio que a igreja vai continuar crescendo, então eu me comprometo a também contribuir, a colaborar. Eu estava ouvindo o testemunho de um missionário, e esse missionário está inclusive no Japão. E ele comentando de algumas características da cultura oriental. E uma das questões que me chamou muita atenção foi o testemunho que ele deu do seguinte: eles fazem todo um trabalho de relacionamento para se aproximar dos japoneses e convidá-los então para participar dos cultos e assim por diante. E Deus tem abençoado e muitos têm aceitado os convites para ir. E eles ficam muito, como é que diz, assim, quando a pessoa ela se sente desrespeitada, ofendida, isso, obrigado, Levi. Eles se sentem ofendidos se na hora do culto, quando é o momento de levantar ofertas, eles não terem sido avisados. Porque para eles, meus irmãos, é um absurdo eu estar numa sala, usufruindo de ar-condicionado, usufruindo de energia elétrica, usufruindo de um espaço, e eu não dar alguma contribuição para ajudar a pagar a conta. Eu não estou falando de japonês crente. Irmãos, entenderam? Não é japonês crente, irmãos. É a cultura oriental, que diz o seguinte: eu preciso fazer a minha parte, porque eu não sou sozinho, eu tenho um todo. Irmãos, a igreja, ela necessita do envolvimento de todos nós, porque muitas são as demandas. Ah, pastor, mas e se administrar de modo errado? Ai de quem administrar errado, meus irmãos. Deus tenha piedade. Não é comigo isso. É com a pessoa e Deus. E como eu sou um dos líderes que tem a ver com esse negócio de administração de recursos, que Deus tenha misericórdia e piedade de nós, irmãos, porque é sério esse negócio, é muito importante. Além disso, meus irmãos, nós vemos ele dizendo assim, verso 23, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Então eu me envolvo numa obra com oração, com jejum, dizendo: Senhor, eu quero de fato estar debaixo da tua mão. Finalizo, amados, considerando essa expressão, debaixo da mão de Deus. Nós estaremos debaixo da mão de Deus e seremos abençoados de um modo extraordinário, se estivermos vinculados ao propósito dele para as nossas vidas, ao propósito do Senhor para a igreja. Se estivermos, meus irmãos, vinculados ao aspecto da crença e da confiança de que a provisão virá do Senhor. Deus proverá. Jeová Jiré. Deus proverá. Jeová Rafá, Deus que cura.
Nosso Deus, meus irmãos, não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quero convidar você a adorarmos ao Senhor com aquela primeira canção que entoamos. Deus está, meus irmãos, mesmo quando não vemos, Deus está. Ele está com você em todo momento, mas principalmente naqueles em que você até acha que nada está acontecendo. Deus está. Precisamos exercitar a nossa fé, exercitar a nossa confiança no Senhor e acreditar que milagres vão acontecer, porque Deus está em movimento. Ele espera que você se una a Ele nesse movimento.